Olá e obrigado pela presença de vocês no nosso painel Pagamentos por QR Code e o potencial impacto nas pequenas e médias empresas do Brasil. Uma comparação com o mercado chinês, na Open Banking Week 2021. Eu sou Bernardo Arnault, empreendedor serial em AgTech, Fintech e Biotech, cofundador e diretor técnico do Seu Gestor, a Fintech de Ipanema, no Rio de Janeiro, que está revolucionando a gestão financeira do varejo brasileiro e sempre antecipou fases do Open Banking voluntariamente. Eu sou presidente do Conselho Administrativo da Radada Financial, empresa inglesa com atuação na África, que está preparando e formulando a estrutura de Open Banking no continente africano. Hoje eu venho aqui no painel entrevistar duas referências do mercado de serviços financeiros do Brasil, o Paulo Bissacô e o Pedro Prisco. Olá, Paulo. Olá, Pedro. Olá. Tudo bom, Bernardo? Tudo bem, Bernardo? É uma honra estar aqui com você e com o Pedro para conversar um pouco sobre Open Banking, meios de pagamento aqui no Brasil. Bom, para quem não sabe, o Paulo Bissacô tem mais de 20 anos de experiência em posições de liderança de TI, ex-Banco Original, onde foi superintendente de TI, ex-Banco do Brasil, foi membro das comissões de inovação e de automação bancária da Febraban e também na ABBC, Associação Brasileira de Bancos. O Pedro Prisco, além de um amigo pessoal e sócio, é empreendedor no setor de serviços financeiros, é fundador da Fintech de Ipanema, Seu Gestor, empresa que desde 2020 antecipa o Open Banking no Brasil, oferecendo um hub de soluções de antecipação de recebíveis, agregação de informações bancárias, frente de loja e outros serviços para empresas no setor de varejo, alimentação, distribuição e tantos outros. Com parceiros tecnológicos como o Banco do Brasil, PayPal e Banco BTG Business. Bom, eu começo esse painel com uma descrição da situação do QR Code como meio de pagamento na China e o potencial desse meio de pagamento no Brasil. O sistema bancário brasileiro caminha na direção do que aconteceu e do que acontece na China, cada vez mais uso de celulares com QR Code para pagamentos, em detrimento de cartões de crédito e dinheiro em espécie. Um dos aspectos do QR Code é que é uma ferramenta que você não precisa de uma alta tecnologia para habilitá-la. Você pode ter o QR Code impresso num papel, num balcão de feira, num quiosque, em qualquer lugar, e você basta ter um smartphone para fazer a leitura desse QR Code e aí habilitar o pagamento e todo o ecossistema funcionar, né? 71% do crédito no Brasil é dominado por 5 grandes bancos, e a popularização do QR Code pode ajudar fintechs e PMEs brasileiras, né, as pequenas e médias empresas. É também interessante dizer que aproximadamente 45 milhões de brasileiros não têm acesso a crédito, representando 800 bilhões de demanda reprimida, 800 bilhões de reais, né? Eu gostaria de começar tendo tudo isso em conta, com a primeira pergunta para o Paulo Bissacô. Paulo, como é que você está avaliando o cenário de inovações em andamento no Brasil com relações a meios de pagamento e Open Banking? Bernardo, eu queria então começar falando do Pix, esse projeto liderado pelo Banco Central, lançado em novembro do ano passado e que é um grande sucesso. O Pix já é uma prévia do que nós podemos esperar com relação ao Open Banking no Brasil. Foi uma grande oportunidade para incluir outros participantes, além dos bancos, não é? E, além de bancos tradicionais, bancos digitais, fintechs, instituições de pagamento, um grande número de cooperativas de crédito, e atingiu-se, então, 751 participantes nesse sistema de pagamentos instantâneos. E os números são realmente impressionantes. Em abril desse ano, foram realizados 500 milhões de pagamentos num movimento de 321 bilhões de reais, cerca de 60 bilhões de dólares. E os lançamentos continuam acontecendo, não é? Recente agora houve o Pix Cobrança com vencimento, que permite a geração de um QR Code para vencimento futuro, e está em consulta pública o Pix Saque e o Pix Troco, transações que vão permitir o saque de dinheiro em espécie no comércio.
o que é bom para os usuários, porque vão ter a possibilidade de dinheiro para pequenas compras, mas é muito importante para o comércio varejista, porque vai haver a tendência de diminuição do custo de transporte e armazenamento de numerário. E, para finalizar, eu queria citar também o lançamento da transferência via WhatsApp, que é uma outra modalidade e que ela é muito interessante porque tem como fonte de recursos o cartão de crédito, diferente do Pix, que tem a conta corrente como a origem dos recursos, né? Todos esses fatores que você enumerou, Bissacô, eu acho que são bem interessantes e fundamentais para a transformação digital das empresas brasileiras e também do consumidor brasileiro, principalmente com o advento da pandemia do coronavírus, né? O que me leva à próxima pergunta ao Prisco, que é o seguinte. Prisco, como você vê o processo de transformação digital das empresas brasileiras e qual a importância dessa transformação para o futuro próximo? Bom, eu acho que é um processo de transformação, um processo pelo qual a empresa passa a ter os seus controles financeiros, os seus controles de venda, de controle de estoque, de forma digitalizada, de forma totalmente digitalizada. Com isso, você afasta os controles não digitais e melhora a qualidade do controle e, obviamente, evita erros e perdas. Então, esse processo de transformação é um processo que vinha já acontecendo em razão de diversas ofertas de tecnologia que o mercado já tinha, e ele vinha aos poucos se dando, veio o surgimento dos bancos digitais, enfim, outras soluções digitais, que começou a provocar essa transformação. Mas aí tivemos um fator externo, que foi o momento de pandemia, que ainda vivemos, que, na minha opinião, acelerou de forma absurda esse processo de transformação. A disrupção da presença, né, da relação presencial, a necessidade de você manter um afastamento social e, ao mesmo tempo, continuar com as atividades empresariais e rotineiras, para que a economia não pudesse parar, na minha opinião, ela acelera esse processo de transformação digital. Então, você passa a ter controles à distância, a possibilidade de comunicação visual à distância, mas eu foco nessa questão, como o painel é com relação à questão de pagamentos, na possibilidade de você ter os serviços financeiros agregados dentro de ferramentas que não são exatamente o banco. Ou seja, com isso você permite ao empreendedor ter o seu controle financeiro digitalizado, acesso aos serviços bancários dentro da plataforma, você acelera esse processo e você permite a ele que consiga acessar o crédito de forma mais rápida, mais fácil, mais segura. Eu acho que o processo de transformação digital é um caminho sem volta e crescente, e é uma tendência, obviamente, aquele que não acompanhar esse processo ficar de fora de possibilidades de soluções financeiras, de crédito, principalmente, que o mercado tem a oferecer. Excelentes observações. O que me leva, talvez, aí a uma comparação com a China. Eu queria perguntar do Bissacô. Bissacô, a gente sabe que a tendência de pagamentos por QR Code é uma realidade em países como a China, né, como a gente disse na introdução. Lá, o WeChat e a Alipay são os principais aplicativos, né, que popularizaram esse meio de pagamento. Eu queria saber de você o seguinte: é possível fazer uma comparação entre o QR Code popularizado na China e o Pix nascente no Brasil? Excelente pergunta, Bernardo. Eu diria que sim. Eu tive a oportunidade de visitar a China no final de 2019 em uma missão pelo Banco Original com representantes também do PicPay. E o nosso objetivo lá era justamente entender essas inovações em serviços financeiros, meios de pagamento que estavam em andamento por lá. E realmente a China ela investe muito em inovação. Eles saíram diretamente do uso do papel moeda para esses pagamentos por QR Code, via mobile e tal, sem passar pelo cartão de crédito, que é o que ocorre aqui no Brasil. Esse fenômeno, ele permitiu a inclusão de milhões de cidadãos chineses no sistema financeiro.
e realmente não há mais a circulação do papel moeda. O WeChat, o Alipay, eles são amplamente aceitos para pagamentos e tal, e isso fez com que surgisse um fenômeno do Super App, não é? Por exemplo, no WeChat você resolve praticamente tudo, desde alimentação, transporte, entretenimento com vídeo, música, você troca as mensagens e aplicativos que estão integrados com plataformas de e-commerce, não é? Então, realmente, isso transforma tudo. Essa tendência de super apps é algo que já está tendo reflexo aqui no Brasil. Alguns players aqui locais já divulgaram a sua intenção de transformar seus aplicativos em super apps, né? É o caso, por exemplo, do próprio PicPay e do Banco Inter. Agora, se a evolução desses pagamentos por QR Code na China, ela aconteceu de uma forma natural, sem um envolvimento forte do governo no início, e houve essa polarização nessas duas soluções, o WeChat e Alipay, aqui no Brasil ocorreu um pouco diferente. Desde o princípio, uma liderança forte do Banco Central, o que foi importante porque permitiu essa inclusão de outros participantes, além dos bancos, né? E chegamos a esse número espetacular de mais de 750 participantes, o que eu penso que é muito importante para o usuário, que tem uma gama de soluções muito maior à sua disposição. Para finalizar essa pergunta aqui, essa questão, eu diria que a tendência, né, com o aumento da quantidade de vacinados contra a Covid-19 e uma possível diminuição das restrições de mobilidade, há a expectativa de aumento das transações por pagamento QR Code usando o Pix, né? Essa é uma tendência. Muito bom, muito bom. Pedro, continuando então nessa linha e se conectando com a sua primeira resposta, né? Para você, qual é a correlação entre a transformação digital e o Open Banking no Brasil? Eu acho que é uma relação direta e absolutamente próxima. Na verdade, o Open Banking, que é a possibilidade de você ter serviços financeiros fora do banco, eu acho que ele necessariamente passa pelo processo de transformação digital. Ou seja, as empresas que têm, de alguma maneira, controles digitais, controles financeiros digitais, ou ferramentas, plataformas financeiras digitais, que ali você consegue controlar suas contas a pagar, suas vendas e emitir suas notas fiscais de forma integrada. Com isso você tem um controle, né? Você mitiga o risco de fraude, com isso você mantém uma segurança necessária a essa relação financeira que é fundamental para que o banco possa, de fato, oferecer seus produtos fora do ambiente bancário. Então, é importante que você tenha uma ferramenta segura e integrada. Então, na minha opinião, eu acho que as ferramentas que vão se destacar nesse momento de Open Banking são aquelas que têm uma possibilidade de integração segura e diversificar ao máximo as suas parcerias para trazer ao empreendedor, ao usuário da plataforma, todas essas possibilidades que o Open Banking vai trazer com a oferta direta. Então, você ali, nesse seu ambiente, você passa a ter, ao mesmo tempo que o seu controle amplo do seu negócio, todos os setores, mas você também consegue identificar os produtos necessários para manter a qualidade do seu controle e as finanças da sua empresa em dia. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é uma correlação direta, o Open Banking e a transformação digital. Aqueles que não se transformarem digitalmente, que não adotarem práticas digitais, não vão poder usufruir de forma direta desse Open Banking, desse mercado de Open Banking. Sim, de forma pessoal, no dia a dia, de forma de pagamentos e tais, mas não de forma empresarial. Então, acho que a transformação digital que a gente fala é a transformação digital empresarial. E aí sim eu vejo essa correlação absolutamente direta entre elas. Perfeito. Bom, entrando então no tema de Open Banking, né, mais pesadamente aí, vem a próxima pergunta para o Bissacô, mas ainda temos 3 perguntas, 15 minutos. Com relação ao Open Banking, Bissacô, o que está previsto para esse ano de 2021 no Brasil? Você pode falar um pouquinho das fases? Legal.
Eu diria, Bernardo, que se 2020 foi o ano do Pix aqui para nós, 2021 é o ano do Open Banking. Aqui no Brasil, o Open Banking ele é visto como um conceito que vai permitir o surgimento de uma série de soluções, novos produtos e tal, em benefício do usuário de serviços financeiros, que é o verdadeiro dono dos seus dados bancários e financeiros. Se no início os incumbentes ou bancos tradicionais tinham uma certa desconfiança desse compartilhamento de informações, agora eles já identificaram oportunidades que surgirão com o Open Bank, não somente para eles, mas para todos os participantes e principalmente para os clientes, né? Agora, é como o Prisco falou, a segurança aí nesse caso, ela é muito importante e alguns assuntos como a autorização, a concessão, né, a permissão do próprio cliente para que esses dados sejam compartilhados, além do combate a fraudes e lavagem de dinheiro, e o próprio alinhamento à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, são assuntos importantes, mas eu acredito que esses assuntos serão tratados de forma adequada. A questão do Open Banking ainda, a gente tem que dizer que o Brasil ele tem aprendido muito com as implementações do exterior, tanto no Reino Unido como na Austrália. E alguém pode se perguntar, né, mas por que estamos implementando o Open Banking? Qual é o motivo disso? E a resposta para isso, talvez ela seja fundamental para que se chegue no sucesso do Open Banking. E se nós considerarmos algumas palavras, por exemplo, do trustee, do administrador do BII, que é a entidade de implementação do Open Banking no Reino Unido, a resposta para essa questão ela passa por direitos do cidadão, inclusão financeira e aumento de competitividade. Aqui no Brasil, o projeto consiste em 4 fases. A primeira começou em fevereiro, e ela trata de dados públicos, listas de produtos e canais de atendimento, mas ela é importante porque já permite para os desenvolvedores construírem soluções, por exemplo, de comparação de produtos, além de outras possibilidades. A segunda fase, prevista para julho, essa já inclui dados pessoais. E para isso vai ser necessária, então, a autorização do cliente. Ele é que vai decidir com quem e quando, né, por quanto tempo os dados serão compartilhados. Dados esses que serão dados cadastrais, dados de conta corrente, dados de cartão de crédito e de operações de crédito. A terceira fase, ela inclui dados de cartão de crédito, de pagamentos e dados de propostas de crédito. E aí é interessante porque vai um pouco na linha do que o Prisco falou. Você já vê a possibilidade de, por exemplo, alguém que está recebendo o compartilhamento dessas informações, um banco ou uma fintech, percebe, por exemplo, que o Bernardo é tomador de crédito numa instituição e ele pode fazer oferta para o Bernardo de um crédito mais barato, já começa a haver vantagem para o consumidor aí, para o cliente. E a quarta fase, a última, ela é bastante importante porque se amplia o conceito de Open Banking para Open Finance, com a inclusão de informações de investimento e informações de seguros. Isso vai requerer o envolvimento de outros reguladores que não o Banco Central, mas essas tratativas estão em andamento e essa fase ela é prevista para dezembro. Para finalizar, eu diria que o sucesso do Open Banking, ele depende diretamente do foco no cliente. Customer Centricity. Isso vai ser fundamental para o sucesso do Open Banking. Então, já pegando um gancho na tua resposta, Bissacô, eu queria perguntar para o Pedro o seguinte. Pedro, em relação às tuas anteriores respostas também, como é que você analisa o impacto de toda essa transformação digital especificamente para o mercado de micro e pequenas empresas no Brasil? Não, impacto completamente positivo. Na minha opinião, é exatamente na sequência do que o Paulo falou, você passaria a permitir toda uma possibilidade de você identificar o tomador do crédito, o cliente, personificar o cliente e
preparar um produto exatamente para ele. Eu digo assim, a gente sai um pouco desse ambiente de produtos financeiros enlatados para todo mundo e começa a ter o cliente, analisar o cliente caso a caso, cliente a cliente. Isso, eu digo, aí o processo de transformação digital que leva à digitalização das informações financeiras daquele cliente é que vai permitir a leitura dos dados daquele cliente e, com base nisso, ele poder desenvolver, no caso do banco, poder oferecer àquele cliente um produto moldado para ele, né? Um produto personificado para ele, e não um produto enlatado para todo mundo. Isso aí, como o Paulo mesmo colocou, já é um benefício enorme ao consumidor você poder, aquele cliente que tem situações financeiras melhores ou uma situação de estabilidade financeira, a possibilidade de ter taxas menores, ou seja, é de fato uma possibilidade de mitigar o risco e possibilitar que os bancos ofereçam taxas menores àqueles melhores pagadores. Então, sem dúvida nenhuma, o impacto é positivo. Na minha opinião, eu acho que o futuro é que, através dessa conectividade entre o empresariado, né, entre o empreendedor, principalmente o micro, pequeno empreendedor, que são aqueles que mais sofrem quando situações adversas acontecem, eles terem acesso e buscar nas instituições financeiras um verdadeiro parceiro, que vai analisar o caso dele e moldar um produto para que atenda aquela necessidade dele e não onere ele de forma desnecessária. Então, eu acho que é uma evolução enorme na possibilidade de leitura e de parceria entre instituições e empreendedores. Acho que é um momento que tende a gerar excelentes frutos. Eu acho que a economia vai se fortalecer com isso e, sem dúvida nenhuma, acho que é um momento positivo que a gente tem que aproveitar e quem estiver atento vai saber aproveitar muito bem. Muito interessante. Eu estou aqui recolhendo detalhes e retalhos de cada uma das respostas para tentar agora englobar tudo numa conclusão aí para jogar a bola para o Paulo agora fazer o gol. Paulo, falando em jogo, né? Quem é que vai ganhar o jogo nessa transformação de cenário de serviços financeiros e meio de pagamentos no Brasil? Qual é a sua opinião? Bernardo, eu diria que haverá um oceano de informações disponível e a fintech, startup, banco digital e até mesmo banco tradicional, que for rápido o bastante para identificar essas necessidades, como o Prisco falou, né? E oferecer a melhor solução, não é? Por meio do processamento dessas informações com algoritmos inteligentes que tragam a melhor solução para o momento de vida de cada cliente, né? Esses vão sair na frente. E alguns já se anteciparam e já começaram a integrar as suas soluções ao sistema financeiro. É o caso, por exemplo, do aplicativo Seu Gestor e também do Guia Bolso, que já, por meio de APIs, fizeram essas integrações. Isso permite, por exemplo, algumas coisas como conciliações automatizadas, a centralização no próprio aplicativo das informações, né? E tudo isso é muito importante para o cliente. Agora, o foco, de novo, né, em usabilidade, que traga a impressão para o cliente de conveniência, de solução de fácil uso, com preço justo, razoável, ela é fundamental, porque o Open Banking ele depende da autorização do cliente. Se o cliente não autorizar, ele não acontece. Então, esse foco no cliente, novamente, ele é muito importante para que você consiga identificar as necessidades, né? E o que é esperado, então, é a conveniência de soluções, um barateamento de custo em benefício do cliente, tudo isso é esperado. Para concluir, vale lembrar que nós estamos apenas no começo de tudo isso, não é? O que vem por aí em termos de possibilidades de novas soluções e a possibilidade de se combinar essa tecnologia de Open Banking ou Open Finance com outras tecnologias, como o próprio Pix, mídias sociais,
a questão da inteligência artificial, analytics, big data, blockchain, o aumento do mobile 5G, eles vão revolucionar a forma de se fazer banco, de se relacionar com bancos no país. E os bancos vão estar em qualquer lugar, mas muitas vezes eles não serão nem percebidos a serem utilizados. É como o Prisco falou, essa questão do enlatado, ela acaba, porque você vai para uma especialização de soluções aí. Bernardo, eu queria pedir por favor, licença para, na sequência do que o Paulo, aproveitando a explicação do Paulo, explicação fantástica, eu acho exatamente isso, a questão da sincronicidade, quando você passa a ter uma conta corrente integrada, uma conta integrada dentro da sua ferramenta, que é essa conciliação automática que ele se referiu, eu acho que você permite que você tenha um controle financeiro tirando aquela parte chata de input de informações de contas a pagar, contas a receber. Ou seja, quando você tem uma integração, essa leitura automatizada, você então permite, tira, né, facilita o uso, e é exatamente isso também, como o Paulo falou, que é o user-friendly, né, que é a facilidade de você usar a ferramenta moldada para o empreendedor, que não tem aquele conhecimento enorme de técnicas de controle de planilhamento, enfim. Então, eu acho que e o low cost, o preço baixo, né, eu acho que, sem dúvida nenhuma, quem vão sair na frente aqueles que estiverem oferecendo ferramentas de extrema facilidade de uso, integradas da maior forma possível e com preço muito baixo. Acho que isso que é o início de um processo de transformação digital completo. Você traz aí o Open Banking, os bancos para dentro da ferramenta digital, que é o controle, e a união de tudo isso é que vai gerar um benefício enorme aos empreendedores, principalmente aos micro e pequenos. Essa é a minha opinião. Desculpe incluir. Perfeito adendo, Prisco. Bom, o nosso tempo está se esgotando. Eu vou agradecer aqui ao público que nos assistiu, agradecer novamente ao Paulo Bissacô e ao Pedro Prisco por terem feito parte desse painel esclarecedor. Esse foi o painel Pagamentos por QR Code e o potencial impacto nas pequenas e médias empresas do Brasil, uma comparação com o mercado chinês. Obrigado e até o próximo ano. Obrigado, Paulo. Obrigado, Bernardo.